Quais são as ações recomendadas para o mês de agosto para quem tem uma estratégia focada em dividendos ou se interessa por small caps? Como que essas carteiras e os índices de referência delas estão se comportando? E quem vai contar tudo isso para a gente é o analista Murilo Breder, da Nuinvest. Oi Murilo, bem-vindo à edição desse domingo do Analistas em Ação. Olá Fabi, olá investidores, tudo bem? Vamos lá, o segundo semestre começou com tudo, o mês de julho marcado por alguma recuperação da nossa bolsa e também por mudanças nas nossas carteiras recomendadas. É isso aí, hoje é o programa especial de virada de mês, onde a gente sempre traz recomendações das carteiras da Nuinvest. Hoje a gente vai falar de duas delas, a carteira de dividendos e a carteira de small caps. Murilo, vamos começar pela carteira de dividendos, ela que atualmente tem 11 ativos recomendados, entre elas Alupar, Coca-Cola, também tem a Vale, JBS. Conta um pouquinho pra gente como é que está o desempenho dessa carteira. Bem, primeiro um cenário de fundo aqui do contexto do Ibovespa, né? A gente passou com o mês de julho com dados de inflação que finalmente começaram a surpreender, vindo abaixo do que se esperava. Isso levou a uma série de expectativas de correção de inflação daqui para frente. E aí, isso tem um impacto direto na Bolsa de Valores, porque uma menor expectativa de juros daqui para frente, né? E tudo bem que a expectativa atual ainda é de um novo aumento de juros altos por muito tempo, mas a Bolsa já está caindo há um ano, né? Então, os valuations já estão muito amassados e o mercado está ansioso por alguma expectativa e algum arrefecimento da inflação que fosse no mês de julho agora já foi o suficiente, né, para a gente ver a curva de juros cair e isso trazendo impacto positivo para a nossa bolsa. Agora, falando da estratégia de dividendos especificamente, ela segue muito bem, tá? Porque é aquilo que a gente tem falado. O legal dessa estratégia é que as empresas pagadoras de dividendos elas são naturalmente mais resilientes em períodos de queda. Enquanto, por outro lado, né, mesmo quando a bolsa reage, são ativos que também sobem, embora a tendência é que seja uma alta menos expressiva, né? Mas o mês de julho foi positivo no mercado como um todo e a nossa carteira de dividendos, especificamente, acabou pegando carona nesse movimento. E aí o destaque é para a rentabilidade que a gente vem conseguindo fazer ao longo dos últimos meses, né? Como eu acabei de comentar, empresas pagadoras de dividendos são naturalmente mais resilientes nesse cenário, né, de aversão a risco, e a gente abriu uma distância grande para o Ibovespa, né? Eu acho que um principal dado aqui é o dado dos últimos 12 meses encerrados em julho, né, no mês passado. A carteira, né, de dividendos da Nuinvest está com uma alta de 1,4%, né, quase ali um 0 a 0, não é uma alta muito expressiva nos últimos 12 meses, mas quando a gente vê que o Ibovespa caiu 17,9%, né, nos últimos 12 meses, mostra realmente o quanto que a carteira de fato conseguiu segurar bem a onda por aqui, nesse cenário de queda do nosso principal índice de ações. E, para fechar, o gráfico, né, acho que é o mais importante, que é analisar o histórico de longo prazo, né, o retorno no longo prazo, é o gráfico que está aí na tela nesse exato momento, é a rentabilidade da carteira desde o dia 9 de março de 2021, data que a carteira foi lançada, e a gente está com um retorno aí de 15,9%, né, enquanto o Ibovespa, no mesmo período, recua 7%. Então, uma diferença de 23 pontos percentuais. E a tendência, né, por ter essa resiliência, enquanto o cenário da Bolsa seguir mais pressionado, a carteira de dividendos tende a seguir, né, performando melhor ou pelo menos caindo menos do que o índice. A gente teve um mês de julho positivo, a gente conseguiu pegar carona nesse movimento. O mês de agosto, né, que a gente está fazendo a gravação desse programa, o mês de agosto já começou com uma pegada muito forte também para a Bolsa, né? Também segue uma continuação desse movimento, e aí vamos aguardar. Mas, de novo, fica aqui o recado, né, que eu já falei nos últimos dois analistas aqui. A gente precisa ter a noção dos ciclos. Nesse ciclo de queda, as empresas pagadoras de dividendos foram elas que seguraram a onda, né, enquanto outras empresas, como small caps, empresas de tecnologia, de crescimento, sofreram mais. Na hora dessa recuperação do Ibovespa, as empresas pagadoras de dividendos podem até subir, mas, de novo, a tendência é que as empresas que apanharam mais, elas que andem mais daqui para frente. E é isso que a gente viu um pouco disso em julho, e agosto também começou da mesma forma. Legal, Murilo. E para esse mês tem novidade na carteira, né? A saída do papel da B3, a entrada da Hypera. Conta um pouco para a gente qual foi a sua estratégia para fazer essa mudança na carteira.
A B3, a gente consegue separar ela em dois grandes momentos temporais, né? O curto prazo e o longo prazo. No longo prazo, o cenário segue positivo, na perspectiva de que assim, a gente tem 4 milhões de CPFs na nossa bolsa atualmente. Isso é 2% da população brasileira, né? Então, uma avenida de crescimento grande de gente entrando na Bolsa de Valores, ainda mais comparado com anos atrás, onde se pagava corretagem, né, para se investir em renda variável, onde os home brokers eram super complicados. Hoje você consegue comprar uma ação com, acho que 3, 4 cliques na tela, é praticamente possível comprar ação, tá? Pelo celular, inclusive. Então tem uma avenida grande de crescimento pela frente, até porque esse patamar de 2% de investidores no Brasil é muito menor do que, né? E aí não é comparando com os Estados Unidos, Canadá, Europa, não, comparado com o México, com a Argentina, com Colômbia, tá? Esses países possuem, os países latinos, da América Latina como um todo, possuem, na maioria deles, uma população que investe percentualmente mais do que o Brasil, né? Então, de longo prazo, a perspectiva continua positiva. Então, com esse crescimento, né, da chegada de novos investidores, a perspectiva da empresa seguir crescendo receita e apresentando lucro, né, ela permanece, né? E como ela é um monopólio, ela não precisa, né, não é na teoria, mas é na prática, né? Ela não precisa reinvestir todo o lucro líquido, ela não precisa dobrar de tamanho. Então, é uma empresa que tem potencial de crescimento, mas que não precisa reinvestir muito, e por isso que ela consegue crescer e pagar dividendos ao mesmo tempo. Essa é a tese, né, da B3, que a gente gostava, né, e continua gostando de longo prazo para carteiras de dividendos. Mas o que muda é o curto prazo. Tá? E só para fechar, na verdade, o último ponto de longo prazo é o próprio valuation de B3. Né? Quando a gente compara a B3, o EV/EBITDA de B3 com as demais bolsas do mundo, tem um desconto de cerca de 20%, né, do EV/EBITDA para a média ou para a mediana das demais bolsas do mundo. Salvo engano, acho que a Rússia tem um EV/EBITDA mais baixo do que a bolsa brasileira, por motivos óbvios, né? Acho que o México também, ou talvez a África do Sul, tá? Mas aí, de resto, assim, a B3 está negociando um EV/EBITDA abaixo das demais bolsas e, na média, um desconto de 20%. Agora, no curto prazo, a gente tem um negócio que a gente chama de duplo beta, no caso aqui de B3, né? O que é o beta, primeiramente? O beta é aquela medida de risco, né? Se o beta é mais de uma vez, né? Mais de 1,5, por exemplo, se o Ibovespa sobe 10%, essa ação tende a subir 1,5 vezes o movimento do Ibovespa, né? Ou seja, se o Ibovespa sobe 10, uma empresa com beta 1,5 subiria 15, né? Na mesma forma, o contrário, se o Ibovespa cai 10, essa ação também tenderia a cair 15. Beta é uma medida de risco que tem a ver ali com o risco, né, sistêmico, ele sendo um pouquinho mais técnico, enfim, o risco da empresa, a medida de risco, é isso que importa nesse exato momento. A B3 tem, obviamente, o seu próprio beta, né, que é a sua medida de risco. O tal do duplo beta é o seguinte, que tem um outro conceito na economia que chama Band-Giffin, que é o seguinte, um pouco de receio de ser simplista aqui, porque sempre tem mais detalhes, né, do que a realidade, do que a gente tenta explicar aqui, mas o Band-Giffin é que é um valor, é um objeto que ele só tem valor porque ele é caro. Se ele for barato, ninguém quer, todo mundo perde o interesse. Tá? Então, é o caso da própria Bolsa de Valores, ela é um Band-Giffin. Justamente quando a bolsa cai, quando ela está mais barata, é aí que todo mundo deveria investir mais, aportar mais, mas é exatamente o contrário que vem acontecendo. O brasileiro para de investir, diminui o volume de negociação, e isso é ruim para a B3 em si, porque quanto mais volume de negociação tem, mais dinheiro ela ganha, né? Então, esse é o cenário, e quando a gente olha daqui para frente, né, a gente vê a permanência desses juros altos por algum tempo, a gente vê os Estados Unidos aumentando juros por lá também, o que desincentiva o investidor estrangeiro a vir para o Brasil, tirando um volume super importante. Tem a eleição se aproximando, o brasileiro pode ficar um pouco mais receoso aqui por conta da eleição, esperando, né, um melhor cenário para se posicionar. Então, a gente viu a bolsa, o volume da bolsa caindo ao longo dos últimos meses, e a expectativa é que isso permaneça. E aí, só para trazer um pouco mais de visibilidade para vocês, esse gráfico que está aí na tela é o histórico mensal do volume de negociação da B3.
E aí vejam que de outubro para cá, a B3 vem tendo, com uma única exceção do mês de março, que foi na média, não foi nada de excepcional, né? De lá para cá, volumes decrescentes, né, de negociação, e dado esse contexto, a perspectiva ainda é essa. Então, por isso que a gente tem esse longo prazo positivo, uma empresa que por valuation nos parece barata, mas o curto prazo, né, é negativo. Então, se a gente enxerga uns 3, 4 meses pela frente, que seja de um cenário mais conturbado para a B3, pelo menos em perspectiva de volume, por exemplo, a gente decidiu sair e partir para outra, né? Que outra, na nossa opinião, Hypera é o nome, né, que a gente gosta. A Hypera é a ex-Hipermarcas, ela é dona de muitas marcas, né? Por exemplo, Benegrip, Neosaldina, Ingov. E se eu fosse falar todas as marcas da Hypera aqui, eu acho que eu certamente demoraria alguns minutos, tá? Porque é muita coisa, são dezenas e dezenas de marcas. Ela é uma gigante no Brasil, do setor farmacêutico aqui, né? Então ela atua tanto com esses medicamentos que exigem prescrição, quanto esses que são isentos de prescrição, né? Ela também tem linha de skincare, né, que é de cuidados pessoais, ela tem linha de genérico também, tá? E de similares. Então, é uma companhia que vem tendo aquisições relevantes nos últimos anos, então ela vem crescendo bastante o seu ramo, né, de atuação, de uma forma complementar, né? São aquisições relevantes porque não é mais do mesmo, são coisas complementares que vai gerando escala para a empresa. Então, a gente enxerga gatilho de curto prazo, enxerga gatilho de longo prazo, e quando a gente olha para dividendo, o dividend yield, o retorno esperado em dividendo para os próximos 12 meses, não é lá muita coisa, né? 3,4% para ser preciso, de acordo aqui com a expectativa do consenso de mercado, tá? Mas a gente precisa lembrar de uma coisa, né? Embora isso não classifique a empresa como uma das maiores pagadoras de dividendos da nossa bolsa, a carteira de dividendos vencedora, na nossa opinião, ela precisa de que, mais do que juntar um monte de ativo que paga dividendo, né, alto, e juntar e falar que isso é uma carteira. Na nossa visão, isso não é uma carteira. Uma carteira tem ativos descorrelacionados entre si, em setores diferentes, inclusive que geram caixa, né, que possuem endividamento controlado e que possuem oportunidades de crescimento também, por que não? E, obviamente, valuation, né? Não adianta pagar dividendo e a empresa ser caríssima. No final das contas, você está ali comprando uma empresa que paga um dividend de 10% e acha isso uma maravilha, e a ação cai 20% no período. Qual foi, né, o benefício disso? Não teve, né? Tem que combinar os dois, potencial de alta com o pagamento de dividendos. Então, a Hypera tem todas as características que a gente gosta de uma boa pagadora de dividendos. E embora o dividend yield para os próximos 12 meses não seja muita coisa, ela está numa trajetória crescente, tá, de distribuição de proventos. Esse é o próximo gráfico que eu gostaria de mostrar para vocês. De 2018 para cá, os proventos de coração da Hypera têm sido crescentes, tá? Então, a gente fez tudo isso, fez conta, acha que encaixa bem na nossa carteira. Não, a troca de B3 por Hypera não é por uma mudança de composição, de estratégia na composição do portfólio como um todo, é uma mudança por fundamento. A gente acha que B3 tem uma expectativa, né, de resultados mais fracos por conta do volume mais fraco. A Hypera, na mão contrária, né, crescendo bastante, um business resiliente, crescendo a distribuição de proventos. Então, uma mudança pontual na carteira, mas que a gente achou que era necessário fazer nesse momento. Certo, fica aí então os destaques da carteira de dividendos agora para agosto. E a gente passa a falar agora de uma nova carteira, né? Uma outra carteira que a gente traz aqui também de destaque para o mês de agosto é a carteira de small caps, de empresas de menor porte. Essa carteira tem como objetivo superar o índice de small caps. Ela também conta com 11 ativos recomendados agora para agosto, entre eles Pets, Arezzo, 3R Petróleo, entre outras companhias. Murilo, traz para a gente também então um pouco como é que está o desempenho dessa carteira. Perfeito. A gente teve um mês de junho muito ruim, né, para as small caps como um todo. A Bolsa Brasileira, de uma forma em geral, no relativo com as demais bolsas do mundo, principalmente a Bolsa dos Estados Unidos, a gente vinha segurando bem a onda aqui até maio, né? O mês de junho realmente veio bem ruim. E aí, como eu já comentei, o mês de julho trouxe alguma recuperação, né? E é alguma porque, apesar dessa alta de 4%, 5% na nossa bolsa no mês de julho,
comparado com a queda de junho, né, está muito longe de recuperar ainda. Existe uma caminhada, né, ainda pela frente até a gente conseguir classificar que realmente as small caps agora estão no momento, né, de recuperação. Só que talvez isso já tenha, inclusive, começado, tá? Porque, como eu comentei, o mês de julho foi positivo, o mês de agosto começou bem, né? Que, enfim, não dá para cravar nada o que vai acontecer daqui para frente. A gente sempre lembra que a gente não tem bola de cristal, né? Mas fato é que também, conforme já vem falando ao longo dos últimos 2 meses, ciclos, né? E então, enquanto a gente tem dividendos que seguem segurando a onda lá em cima, na ponta contrária estão as small caps. As small caps foram muito amassadas nos últimos 12 meses, principalmente, né? De junho de 2021 para cá. Então, é aqui que está o grande potencial de valorização, né? Daqui para frente. Tem várias empresas aqui que, quando e a gente começou a ver um pouco disso em julho, o início de agosto. Basta o Ibovespa dar uma respirada, a nossa bolsa dar uma respirada, e muitas dessas small caps andam coisa de mais de 10% em um dia, tá? Dado aí o tanto que essas empresas foram amassadas. Significa que, enfim, aqui é o grande potencial de alta, é aqui que o investidor deve trazer todo o seu dinheiro? Não, de novo, tem riscos, né? São empresas menores, que oscilam mais e que, enfim, ainda... Eu quero esperar um pouco mais antes de cravar que agora vai. Mas fato é que uma hora irá, né? Acho que esse que é o que o investidor deveria ter na cabeça. Se você está esperando para pegar um ônibus, né, não adianta você correr atrás do ônibus que já passou. Você tem que ficar parado no ponto. É isso que você faz. Você espera, vai comprando, uma hora o ônibus aparece. Tá? Então, a gente, de uma forma semelhante ao Ibovespa, onde a gente tem o Ibovespa negociando em mínimas históricas de preço-lucro, o índice de small caps também, tá? E, novamente, o índice de small caps sofreu muito mais do que o próprio Ibov. O Ibov está no meio do caminho ali, acho que Div na frente, né? Ibov no meio, e o índice de small caps é o que mais sofreu nos últimos meses. Então, o mês de julho, mês de recuperação, mas não dá para cravar que é uma recuperação completa, é uma alta de 4 a 5% que estanca a sangria no mês de junho, tá? Agora, trazendo a rentabilidade da nossa carteira, apesar desse cenário, né, bastante negativo, a gente está com uma gordura muito grande para o nosso principal benchmark, que é o SMLL. Então, como está mostrado aí no gráfico, tá? Desde o início da carteira em outubro de 2020, a gente está aí com 4,6% de alta contra menos 15% do índice de small caps no mesmo período. São 20 pontos percentuais também, tá, de distância. A dividendos está 23, a small caps está 20. Enfim, fica aí esse contexto, né? São empresas realmente mais amassadas, mas que ensaiaram alguma recuperação em julho e, quem sabe, né, espero que sim, daqui para frente, se essa recuperação pega no tranco aí, tem muita coisa para andar, e eu acho que é aqui que tem realmente um potencial de valorização grande daqui para frente. E Murilo, você fez mudança nessa carteira também, né? Teve a saída do papel da Aeris, a entrada da ação da Intelbras. Por que você resolveu fazer essa troca nessa carteira? Perfeito. A Aeris, ela na verdade, ela vinha entregando resultados abaixo do esperado. Ela tem uma série de linhas pré-operacionais, que são linhas que ainda trazem retornos negativos, tá, para a companhia. Então, ela vai divulgar resultado agora no mês de agosto. Nossa expectativa é que o resultado... A gente pode estar sempre errado, óbvio, né? Mas a nossa expectativa é que o resultado não deve ser ainda um gatilho de valorização para as ações no curto prazo, tá? O resultado que deve seguir pressionado. Então, a Aeris é uma empresa que tinha e tem uma tese, né, muito interessante dessa energia renovável, né, de energia eólica, mas que isso precisa ser conversado com o resultado, né? Isso, um cenário de juros que sai de 2% para 13%, 14%, né, isso faz o mercado ficar bastante seletivo e ir em busca de empresas que seguem ali com resiliência, com fluxo de caixa, né, pagadoras de dividendos, como eu comentei. A Aeris não é esse tipo de empresa, né? Uma empresa de crescimento, um resultado ali que negocia múltiplos altos, resultados vindo abaixo do esperado, tá? O mês de julho, a Aeris, junto com o mercado, até ensaiou uma recuperação, teve notícia positiva com ela celebrando ali um aditivo contratual de uma cliente importante sua. O mercado reagiu de uma forma positiva, com razão, porque é uma notícia positiva para a empresa, mas aí veio
um balde de água fria, tá? Na verdade, as ações nem chegaram a reagir tão negativamente assim, com a notícia, talvez de tanto que as ações apanharam, né, nos últimos meses, mas é uma notícia que a gente enxergou ela como ruim, como negativa para a Aeres, que foi a saída da General Electric, né, a empresa que faz as turbinas eólicas, né, o motor das turbinas eólicas, porque lembrando, a Aeres faz apenas as pás, né? Então, a General Electric estima-se que ela era dona de 30% do mercado, né, do brasileiro. Então, com a saída dela, a gente passa de 4 grandes empresas de fornecedores de turbina eólica para 3, que chama, a WEG é uma delas, a brasileira, a Vestas e a Nordex, tá? Todas elas são clientes da Aeres, mas é uma notícia ruim, por quê? Concentra os clientes da companhia ainda mais, então se a WEG, se a Vestas, enfim, se alguma dessas clientes romper, apresentar algum problema de contrato, não pagar, a Aeres, né, vai se ferrar nessa, né? Tá muito concentrado. E outra coisa é que a saída da General Electric retarda ainda mais essa velocidade que esperava-se, né, de adoção de energia eólica no Brasil. Então, mostra que o buraco é mais embaixo, né? Esse negócio de transição de energia para eólica, por exemplo, é algo que as empresas estão repensando, e inclusive tem rumor aí falando que a notícia, que o principal motivo para a General Electric ter saído, né, anunciada a saída do Brasil, foi inclusive que era uma operação deficitária, né, que apresentava prejuízo. Então a gente ficou com bastante receio depois dessa notícia, combinando com todos esses fatores que eu já falei, decidimos zerar a posição e partir para a próxima, tá? E a próxima é Intelbras, tá? É a empresa que eu já vim olhando há alguns meses, inclusive. A Intelbras tem uma atuação forte, de uma forma semelhante à Aeres, que é energia eólica. A Intelbras tem uma atuação forte com energia solar, tá? Então, de uma certa forma, a gente faz essa troca, mas ainda continua exposto, né, essa questão da energia renovável. Então, só um pequeno panorama aqui do que a Intelbras faz. Ela tem 3 grandes segmentos, tá? Eu vou até colocar o gráfico de pizza aqui na tela nesse exato momento, mostrando como é que a receita do segundo TRI de 2022 ela é quebrada, né? É o dado mais recente que a gente tem. Então, hoje, 47% está no segmento de segurança, 34% energia e 19% é comunicação. O que são esses setores, né? A segurança é câmera de segurança de prédio, sistema de alarme, fechadura digital, de reconhecimento facial. Então, quem vai aí na portaria de prédio, repare que a guarita aí, normalmente ela tem um sistema de segurança, a maioria deles, né, é da Intelbras, ela tem um market share gigantesco, tá, nessa questão aqui no Brasil. De comunicação, a gente está falando de interfone, de roteador. Esse segmento específico de comunicação, ele vem decrescendo, né, em participação dentro da empresa, porque justamente o de energia, que é o terceiro segmento, ele vem crescendo bastante. Aí a gente está falando de painéis solares, aquelas lâmpadas inteligentes, né, que você consegue controlar por voz, por exemplo. Ela faz esse tipo de trabalho também no segmento de energia, mas aí os painéis solares é o que chama bastante atenção. E só para vocês terem uma noção, há 2 anos atrás, a energia representava apenas 10% da receita. Hoje já é 34%, já é 1/3. Então, é um segmento que vem crescendo bastante. A Intelbras surfando esse crescimento, esse grande potencial de energia solar no país. Além disso, acho que o grande diferencial da Intelbras é que ela tem uma capilaridade muito grande. Ela tem 80 mil revendedores. Eu fui no Carnaval passar uma praia lá no interior do Nordeste, lá aquelas praias paradisíacas maravilhosas, né? E eu encontrei revendedor da Intelbras lá. Incrível, por incrível que pareça, encontrei. Então, a Intelbras cobre 98% dos municípios que possuem energia, internet. Se tem alguma estrutura, Intelbras existe e tem algum revendedor lá. E isso é uma força muito grande, uma vantagem competitiva muito grande, porque além da capilaridade por si só o fato dela atuar no Brasil inteiro, os seus concorrentes são internacionais. E aí você pode pensar, putz, mas em concorrente internacional, em tese, tem muito mais tecnologia, dinheiro do que uma empresa doméstica. Mas não é por aí, porque como os colaboradores, os revendedores são
brasileiros e treinados por uma empresa brasileira, vivem no Brasil, sabem os problemas do Brasil, o treinamento é muito mais uniforme, o atendimento é mais uniforme do que você pegar uma empresa chinesa que, enfim, vai tentar treinar uma meia dúzia de revendedores aqui, entendeu? Óbvio que o cenário não é esse, né? Tem alguns concorrentes relevantes, não dá para menosprezar, mas a Intelbras é muito grande no Brasil, tá? E então essa é a tese, porque além do crescimento de energia solar, que vem acontecendo nos últimos 2 anos, o segmento de segurança, que é esse negócio que eu te falei, de fechadura, reconhecimento facial, alarme, câmera, mesmo que tenha uma crise imobiliária no país, o segurança é um negócio crítico para a gente. Então, aquelas fechaduras, né, aqueles cadeados manuais, isso aí, quem ainda tem isso está trocando ou quer trocar. Então, mesmo que aconteça uma crise imobiliária, isso é um investimento quase que perene. Assim, você não vai deixar de melhorar a segurança, né, vai cortar outras coisas, mas a câmera, né, um reconhecimento ali facial, isso o pessoal vai seguir investindo. Então, esses 2 segmentos que a gente gosta mais. Comunicação está perdendo espaço, é um meio do caminho ali que hoje ainda é relevante para a empresa. Então, assim, essa é a tese. E aí, para fechar, a gente também ajusta a carteira, no final das contas, para dançar conforme a música. Né? Como eu falei, o mercado mais arisco, o mercado caindo nos últimos meses, e ele privilegiando empresas com múltiplos menores, margens mais altas, endividamento controlado. E aí essa tabela que está na tela nesse exato momento é exatamente isso que eu comentei, né? Quando a gente compara a Intelbras com a Aeris, a gente vê aí, né, por algumas dessas métricas, que a Intelbras realmente é uma empresa com múltiplos menores, margens melhores, endividamento controlado, né? Inclusive, a Intelbras é caixa líquido, então tem mais caixa do que dívida, e ainda por cima, acho que essa grande cereja do bolo é que ela pode ainda começar a pagar dividendos cada vez mais robustos daqui para frente, né? Hoje o consenso de mercado aí aponta para um dividend yield projetado de 2%, tá? de recebimento de proventos, dado o preço atual das ações. Não é muita coisa, mas o que a gente está mais interessado hoje é na trajetória. É uma empresa que gera lucro, que tem ali, né, já começou a sua distribuição de proventos, isso pode ser uma fortaleza da companhia nesse cenário de mais aversão a risco que a gente tem visto aí nos últimos meses. Então, esse é o racional da troca. Legal, Murilo. E são, então, os principais destaques das carteiras, tanto de dividendos quanto de small caps. Lembrando que todos os detalhes você consegue conferir no nosso site, investnews.com.br, na seção carteiras. E agora a gente segue para um outro bloco do nosso programa, que é responder perguntas que são enviadas por quem acompanha o Invest News. Vamos, então, a elas? Bom, Murilo, para a edição de hoje, separei 2 perguntas aqui para você responder para a gente. A primeira delas é do Alexandre Oliva, e ele diz: na carteira de small caps, tem alguma ação que está em um melhor momento para compra? Quase tudo, Alexandre Oliva. Assim, acho que é mais fácil eu falar as ações que não são uma extrema barganha, tá? Porque as small caps estão muito para trás, tá? Como um todo, como uma classe de ativos, como eu já comentei aqui nesse vídeo, tá? Então, só que mesmo esses ativos que não são uma extrema barganha, assim, a gente gosta de ter eles na carteira porque são ativos de qualidade e que trazem proteção para a carteira, né? Muitas vezes aí, se você quiser algo, né, quiser tomar um vinho bom, uma cerveja boa, comer uma comida boa, você vai pagar mais caro. É natural, né, que isso aconteça. Mas aí eu vou fazer o contrário, tá? Eu vou só pontuar aqui algumas empresas, algumas teses que aí eu já não enxergo como uma extrema barganha. De novo, mesmo assim a gente gosta, faz parte da carteira, porque são ativos super resilientes e que trazem alguma proteção. É o caso de Minerva, tá? As ações já andaram bastante ali nos últimos meses, não é uma extrema barganha, mas pode subir ainda mais, tá? No médio e longo prazo ali, porque a gente está com uma expectativa de que a gente está chegando num novo ciclo positivo para os bovinos, e se isso se confirmar, a margem EBITDA de Minerva pode subir mais ainda, tá? Então, isso deve acabar se refletindo em uma valorização ainda maior das ações, mas isso
né, expectativa de alguns meses daqui para frente. No curto prazo, o que vai acontecer com a ação amanhã, no mês que vem, aí já está totalmente fora do nosso controle, né? A gente não tem essa bola de cristal mais uma vez. Segundo nome, acho que é Arezzo, tá? A Arezzo, assim, a hora de comprar loucamente a Arezzo foi quando ela ficou abaixo de R$70. Ela chegou a negociar a R$65, salvo engano. Agora a ação está em 85, né? Já não é a mesma coisa, né? A 70. 70 era muito melhor para você ter comprado 70. Assim, acho que o nosso preço de Arezzo aqui é R$100, tá? Então, a 85 já não é um potencial de alta tão grande assim. A Kepler Weber também é uma outra empresa que a gente achava que estava barato há 2 meses atrás e achava com razão, porque no mês anterior a gente subiu a participação de Kepler Weber na dividendos, porque ela tinha só 5% da carteira, decidimos aumentar de 5 para 10, e com um pouco de sorte, vamos colocar assim, né, as ações, veio o resultado maravilhoso do segundo TRI, houve uma recuperação das commodities agrícolas também, as ações da Kepler Weber subiram 40% no mês de julho, tá? E hoje negociam próximo do até que preço comprar que a gente recomenda para as ações, que é ali R$22. Então, Kepler Weber também, como subiu muito em julho, está próximo do nosso preço recomendado ali, talvez é uma ação que a gente já não achar uma barganha mais, tá? E para fechar, acho que a própria Intelbras, tá? Também é uma empresa que entrou na carteira agora, mas entrou justamente porque as ações caíram e me permitiu essa compra, tá? Porque as ações chegaram a negociar ali a R$34, e aí já não tem um potencial de alta tão expressivo assim. Na minha conta, é 36 o valor máximo que vocês, investidores, deveriam pagar por Intelbras. Hoje, nesse exato momento da gravação aqui, as ações estão negociando por volta de 28. Então, assim, não é um potencial de alta gigante, como a gente está falando desses de 50%, né, como é o caso de Pets, caiu pra caramba. A própria 3R Petroleum foi muito amassada por conta da queda do petróleo recente que teve. A Jalles Machado, que é uma empresa também de setor sucro-alcooleiro, que caiu muito. Enfim, acho que essas ações que eu comentei são as que não são uma extrema barganha. Todo o resto da carteira tá muito barato, tá? A gente tem uma outra pergunta aqui do Maicon José Batista, e ele diz: vender o excedente de 5% da ação preferencial da Petrobras da minha carteira ou deixar e só aportar esses 5%? Eu acho que o Maicon fez essa pergunta porque a gente já chegou a ter 10% da carteira de dividendos em Petrobras. A gente decidiu há algum tempo atrás, aí não é nem o mês passado, reduzir de 10 para 5. E aí a pergunta dele deve ter um pouco a ver com isso. A gente continua gostando de Petro, tá? A gente acha que o dividendo que ela distribui, o valuation que ela negocia, assim, aguenta muita coisa, tá? Assim, ela já está precificado toda essa questão de possível interferência, tal, de mudança de CEO. Então, vale a pena, tá? Na nossa visão, vale a pena continuar mantendo o Petro na carteira. E aí, Maicon, se você está falando desses 5%, se você tem uma carteira de R$10.000, a gente está falando, então, 5% de R$10.500, tá? Então, se você tiver R$1.000, aí talvez valha a pena reduzir para chegar próximo de 500 e aí comprar uma outra coisa com esse dinheiro. Se a sua carteira for de R$100.000, 5% de 5% de 100 mil dá ali R$5.000, né? Então, esse é o patamar. Lembrando que isso dentro do seu portfólio de ações como um todo, né? Porque quando a gente fala isso, nunca é para você pegar todo o seu dinheiro e investir só em renda variável, só em ações, só nas nossas carteiras recomendadas. Óbvio que a gente tenta, né, trazer o máximo de diversificação possível, mas, óbvio, o ideal é que você tenha múltiplas estratégias, né? A renda variável, investimento em ações é só uma dessas caixinhas, mas você tem ali fundos de investimento, você tem fundos de renda fixa, por exemplo, tá? Investimentos ali internacionais, a gente acaba trazendo Coca-Cola para a carteira de dividendos, mas acho que importante ainda ter mais ativos internacionais na carteira ainda, tá? Então, assim, a gente gosta de Petro, vale a pena manter, e aí toma só esse cuidado. Na nossa visão, 5% é justo, vale a pena pelo risco-retorno. Agora, se você tem mais de 10% em Petro, por exemplo, nesse patamar daí para cima, a gente acha que aí já é muita coisa, vale diversificar um pouco mais. O risco, né, dado que tem muitas variáveis aqui, né, preço do petróleo, eleição chegando, enfim, acho que 5% hoje é o que a gente gosta.
Bom, essas foram as perguntas dessa semana. Se você tem dúvidas, gostaria de enviar aqui para os analistas responderem, aproveitem para deixar nos comentários desse vídeo. A edição de hoje fica por aqui, lembrando que o Analistas em Ação vai ao ar todos os domingos, às 9 horas da manhã. Obrigada, Murilo, por mais uma vez a sua participação aqui com a gente. Sempre um prazer, contem sempre comigo. No mês que vem estamos aí de volta para comentar sobre os destaques do que aconteceu em julho, se teve mudança ou não. É isso, forte abraço, galera, bons investimentos, até mais. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima.